Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos recomeçar aí um semestre, né? Enfrentando todas as dificuldades, mas aprendendo bastante aqui pelos nossos vídeos, pelas nossas aulas sobre periodontia. Hoje a gente vai usar bastante dos conhecimentos que a gente adquiriu no semestre passado para poder desenvolver um pouco mais as nossas opções terapêuticas, avaliar as possibilidades de tratamento para o paciente, possibilidades que podem favorecer um resultado melhor para aquele tratamento periodontal, ok? Então hoje e semana que vem temos assuntos muito semelhantes que são antimicrobianos e hoje vai ser os antimicrobianos de uso local, tá? O que seria um antimicrobiano? Talvez vocês já tenham visto algo lá em farmacologia, lá atrás, mas é sempre bom relembrar, né? Antimicrobianos são agentes que destroem ou tendo uma ação microbiocida, ou inibem com uma ação microbiostática o desenvolvimento ou ação patogênica de micro-organismos. O glossário da Sociedade Brasileira de Periodontia classifica esse termo como se referindo a antibióticos e agentes sintéticos que têm ação antimicrobiana. Por que a gente usaria antimicrobianos em periodontia? Será que a gente reconhece esse uso de antimicrobianos em diversas condições sistêmicas, doenças sistêmicas, principalmente ou essencialmente, as infecções, uma infecção pulmonar, uma infecção articular ou qualquer outra condição. A doença periodontal, a gente tem que lembrar que é uma doença multifatorial, de ordem inflamatória, mas que tem como etiologia primária a associação com o biofilme bacteriano. Num primeiro momento, a presença daquele biofilme vai promover alterações clínicas, levando à ocorrência de uma gengivite, e essa gengivite pode progredir para uma condição de destruição mais significativa das estruturas de suporte, chamada de periodontite, que tende e pode promover alterações clínicas importantes, como profundidade de sondagem aumentada, perda de inserção, perda de osso, podendo levar até a perda do dente. O tratamento da doença a gente viu o semestre passado, não é verdade? Começa com aquela fase de higiene oral essencial e importantíssima para todos os tratamentos. E é complementada com a raspagem e alisamento radicular, a biocompatibilização da superfície radicular, promovendo ali uma resposta dos tecidos, fechamento da bolsa, ganho clínico de inserção. Esse conjunto é o melhor antimicrobiano que pode existir para doença periodontal. Escova, fio, escova interdental e raspagem mecânica, tá? Não vamos esquecer disso. Contudo, a gente tem que lembrar que isso tem uma limitação em alguns casos, não é verdade? Algumas condições podem fazer com que haja uma resposta reduzida frente à raspagem e alisamento radicular. Condições anatômicas desfavoráveis. A gente tem que lembrar também que a raspagem e alisamento radicular não é capaz de remover completamente todos os patógenos e não vai ter uma ação específica. Não é verdade? A gente não faz a raspagem pensando em remover o complexo vermelho. A gente faz a raspagem pensando em remover quantitativamente aquele biofilme. E não, muitas vezes, vai impedir que bactérias de outros nichos, por exemplo, língua, tonsilas, amígdalas, mucosas, que são nichos que possuem patógenos periodontais presentes, possam servir de fonte para os novos micro-organismos, causando uma recolonização nas áreas já raspadas. E esse excesso de raspagem muitas vezes pode levar a um desgaste excessivo das superfícies duras do dente. Então vejam aqui nessa radiografia, o quanto a raspagem contínua de sítios não responsivos
podem levar a desgaste significativo das estruturas dentais. Então, em algumas condições, mesmo que a etiologia primária seja o biofilme, podem haver formas que nos auxiliem a obter um resultado mais satisfatório. E esses antimicrobianos podem ser uma escolha, e eles são aplicados de diferentes formas. No controle químico do biofilme, na forma de enxovatórios ou dentifrícios, sendo ingeridos de maneira sistêmica, como os antimicrobianos antibióticos sistêmicos, ou aplicados de maneira específica nos sítios que apresentam bolsas periodontais verdadeiras com necessidade de melhora clínica, sendo então os antimicrobianos locais. Mas independente dessa forma, pessoal, a gente tem que lembrar que são coadjuvantes, são auxiliares. O uso desses agentes químicos isoladamente é inefetivo para o controle do biofilme, tá? Não vai haver resultado clínico satisfatório sem a associação de raspagem e alisamento radicular. Não façam um erro comum de dentistas por aí, que já estão no mercado, que muitas vezes se assustam com a condição sistêmica do paciente, com a condição periodontal do paciente, ou por não fazerem periodontia, por exemplo, ah, prescrevem antimicrobianos para os pacientes na tentativa de promover melhoras. E muitas vezes até acontece uma melhora parcial. Mas a gente sabe que o biofilme, sem ser desorganizado, o biofilme ainda organizado, ele reduz a capacidade de ação dos agentes antimicrobianos, principalmente porque ele diminui a difusão dele desses agentes para as camadas mais profundas do biofilme. Ele altera o metabolismo, mas não impede a manutenção desses agentes bacterianos ainda preservados dentro do biofilme. Ele ativa e faz com que esses micro-organismos desenvolvam ou ativem vias de defesas específicas contra aqueles agentes e ficam protegidos na forma de biofilme, na forma de um biofilme organizado. Então, nunca a gente deve pensar no uso desses antissépticos ou antimicrobianos de maneira única, isolada, sempre coadjuvante a raspagem e alisamento radicular, ok? Uma das formas de ação, então, vai ser na forma de antissépticos, que é definido como agentes químicos que inibem o crescimento, a proliferação dos micro-organismos quando são aplicados sobre pele, mucosa ou tecido. Então a gente vê muito aqueles agentes de desinfecção extraoral, iodopovidine, uh, clorexidina em altas concentrações, que são agentes antissépticos. Normalmente eles têm uma maior toxicidade, não podem ser ingeridos e eles vão atuar apenas de maneira local, tá? Antibióticos já são drogas que são capazes de matar ou parar a multiplicação de células bacterianas em concentrações que não vão promover alterações importantes nos tecidos do hospedeiro, tá? Então, a sua ação deve ser nos agentes microbianos e não promover toxicidade, alterações nas células dos tecidos do hospedeiro, tá? A efetividade vai depender, então, dessa droga alcançar os locais infectados. Então, se a infecção é na bolsa periodontal, é o foco a bolsa periodontal, esse agente antimicrobiano tem que chegar na concentração de inibição dele no fluido gengival para que ele consiga atuar sobre o biofilme. E esse biofilme ser capaz, né, ou esse agente ser capaz de promover mudanças naquele biofilme, aquele biofilme não ser resistente àquela droga, tá? É isso, esses dois fatores são determinantes para a efetividade dos antibióticos quando a gente pensa não só na infecção periodontal, mas em qualquer outra infecção.
E, além disso, a gente tem que sempre pensar nos antibióticos quanto à sua capacidade de ação bactericida ou bacteriostática, preferencialmente as duas, não é verdade? E no amplo ou baixo espectro. Lembrando que a doença periodontal apresenta uma enorme quantidade de espécies dentro da sua composição, amplo espectro é sempre uma melhor condição de agente para o tratamento periodontal, tá? Então, o agente ideal para as doenças periodontais seriam um antibiótico que atuasse especificamente para os patógenos periodontais, atóxico e halógeno, né? Não ser da mesma espécie, no caso humano, né? Ser de outra fonte. Ter substantividade atuando sobre aquele biofilme num longo período de tempo e não atuar sobre outras doenças, não é? Agora, nós temos a péssima notícia de que não existe essa condição. Não existe um antimicrobiano ideal com todas essas características. E outras drogas que funcionam para diversas outras infecções podem ser utilizadas para doença periodontal também. Mas quando? Uma condição que não deve ser confundida, pessoal, é aqueles pacientes que, segundo a American Heart Association, precisam de profilaxia antibiótica. Então, são pacientes com aquelas características, imunocomprometido severo, prótese cardíacas recentes, condições que o paciente tem um risco de infecção caso seja feito algum procedimento nele. Então, essa é uma necessidade sistêmica do paciente de risco para endocardite. Tá? A dose são condições diferentes do uso desses antibióticos sistêmicos, por exemplo, para casos de difícil controle, como a periodontite grau C em jovens, periodontites que já não mostraram resposta positiva nos primeiros tratamentos não cirúrgicos, ou pacientes que apresentam abscessos, pericoronarites, doenças necrosantes já com repercussão sistêmica, como febre, mal-estar, letargia. Tá? Aí sim você tem casos onde o uso de antibióticos sistêmicos é importante. Nunca vai ser para compensar um paciente que apresenta má higiene. Aquele paciente que não escova bem e para garantir um melhor resultado você faz o uso de agentes antimicrobianos. Isso não existe. Tá? O que existe é ensinar um paciente, mesmo de uma doença severa, a higienizar adequadamente, fazer um bom controle de placa e aí sim, junto com a raspagem, fazer o uso de agentes antimicrobianos, como esse paciente de grau C jovem, esses casos de periodontite e gengivite necrosante, ou de pericoronarite, como esses casos, né, numa condição mais severa e mais tranquila, ou abscessos periodontais. E nesses casos, pessoal, de necrosantes, abscessos e pericoronarite, o uso deve também ser muito bem pensado para aqueles pacientes que já apresentam comprometimento sistêmico. Senão, apenas o tratamento local é suficiente, ok? Porque os antimicrobianos sistêmicos eles podem promover algumas desvantagens, ter algumas desvantagens. Por exemplo, a alteração ecológica não vai ser restrita à ação periodontal. E esse antimicrobiano pode promover alterações de maneira sistêmica. Muitas vezes, efeitos colaterais também são de maneira sistêmicas, como desconforto gastrointestinal, gosto metálico, alterações ah, no, diarreica, por exemplo, tá? E, além disso, a gente tem que lembrar que para atuar na bolsa periodontal, esse antibiótico tem que chegar a esses tecidos numa concentração mínima de ação. Então, normalmente a dose ingerida tem que ser mais alta. E todos esses fatores ainda se somam à ocorrência de resistência bacteriana, que é aumentada no uso desse tipo de administração e que faz com que isso acenda um sinal vermelho para a gente para o uso inadequado desses agentes. Tá? Eles têm a sua indicação, eles são importantes, mas eles devem ser usados com
moderação, ok? Então, pensando nessa condição, o uso de antimicrobianos sistêmicos, quando comparado ao uso de antimicrobianos locais, vão apresentar cada um a sua vantagem e a sua desvantagem. Lembrando que os antimicrobianos locais, eles pulam, eles não têm essa parte de disseminação sistêmica para atuação na bolsa. Pelo contrário, eles são aplicados diretamente na bolsa periodontal, que precisa receber esse antimicrobiano, e de maneira ainda não completamente elucidada, uma parte até pode chegar na circulação sanguínea, mas isso numa concentração e importância muito menor do que quando é feita a administração sistêmica desse antimicrobiano, tá? Então, se a gente comparar os dois, a distribuição da droga ela vai ser muito ampla na administração sistêmica, passando por todo o hospedeiro, enquanto a administração local vai ter um alcance limitado, efetivo a apenas as áreas de aplicação. Isso é bom e é ruim, pessoal, porque se a gente for pensar, vamos lá no último, tá? Se a gente for pensar que muitas vezes o paciente pode apresentar diversas bolsas e pode ser difícil definir qual é o padrão de distribuição de patógenos naquelas bolsas, quais os sítios a serem tratados, a administração local vai ter essa limitação. Enquanto, para a administração sistêmica, isso passa a ser uma vantagem. O que dificulta um problema, vamos dizer assim, da administração sistêmica é que é importante saber seria importante saber qual o perfil de patógenos dos sítios, qual o perfil de patógenos daquela doença para a escolha da droga, o que nem sempre é possível de ser feito para diversos sítios afetados, tá? A concentração da droga na administração sistêmica ela vai variar conforme cada compartimento do corpo, enquanto na administração local ela vai ter uma alta dose no sítio periodontal e baixíssimos ou irrelevantes níveis em outros locais, tá? E isso faz com que tenha uma ação boa, melhor em bactérias associadas ao biofilme, embora num biofilme organizado isso vai ser reduzido, a gente nunca pode esquecer, tá? E a administração sistêmica talvez seja mais importante para aqueles micro-organismos distribuídos de maneira mais ampla, diversos sítios, não organizados, invadindo o tecido, ok? Os problemas de cada condição. A gente já falou desses efeitos colaterais sistêmicos da administração sistêmica, né? Enquanto a administração local, se a gente for pensar naquela condição em que você tem que escolher os sítios que vão receber, porque muitas vezes um paciente que apresenta muitos sítios periodontais com doença, torna-se inviável a aplicação de antimicrobianos locais pelo preço, pelo custo, pela dificuldade técnica, pela quantidade de material necessária. E, muitas vezes, sítios não tratados podem ser fonte de infecção para sítios onde foram tratados e aplicados antimicrobianos. Então, existe essa dificuldade. Por isso, a aplicação local ela é mais específica para sítios que não responderam tão bem, a gente vai falar disso. Tá bom? Agora, uma vantagem da local é que, uma vez que o dentista, o profissional, aplicou, independe do paciente, né? O paciente não tem que fazer a retomada a cada 8 horas, como acontece na sistêmica, e que muitas vezes o paciente passa a ser determinante para o sucesso da terapia, pois se ele não fizer o uso adequado, ele vai ter baixo benefício clínico daquela ação, daquele agente, tá? Então, a aplicação local é diretamente na bolsa periodontal. É importante que esse agente tenha um veículo adequado, em forma de pomada, de gel ou de liberação lenta, para permitir que haja uma estabilidade dentro da bolsa e não tenha uma perda prematura, que fique por bastante tempo, por um tempo prolongado dentro da bolsa periodontal, a fim de que haja uma manutenção naquele sítio por longo prazo, promovendo o benefício clínico, tá?
mantendo níveis terapêuticos por um maior tempo, para que não haja recolonização, para que haja uma adequada redução dos patógenos periodontais. Porque a gente tem que lembrar que o fluido gengival, no sítio inflamado, ele está o tempo inteiro atuando para a limpeza daquela região, para a remoção daqueles agentes de dentro da bolsa. Há um fluxo contrário à manutenção dos agentes dentro da bolsa periodontal. Por isso, a irrigação com agentes líquidos ou géis que não são planejados para se manterem dentro da bolsa e liberarem ao longo do tempo, tornam-se limitados quanto ao seu benefício clínico, tá? Além disso, a gente tem que lembrar que a bolsa é um reservatório pequeno para esses agentes. Então, não adianta um agente ser eficaz, mas precisar de uma quantidade grande. Não vai ser viável dentro da bolsa para sua aplicação local, tá? Então, a aplicação local vai ter indicação ali para sítios localizados, sítios com prognóstico ruim, com defeitos específicos, em pacientes que não responderam, alguns sítios, mas que mostraram-se estáveis quanto à resposta periodontal em outros lugares, em outros dentes, em outras regiões, tá? Lembrando que nunca como alternativa ao pobre controle de placa, ok? Diversas drogas podem ser utilizadas e existem diversos antimicrobianos de liberação local e lenta importantes para a gente conhecer. O primeiro que foi lançado, pessoal, ele se chamava Actsite. Ele era uma fibra de polímero que continha tetraciclina, não era reabsorvível, ele liberava essa tetraciclina ao longo do tempo. Então tinha que inserir, cortava essa fita no tamanho adequado, inseria dentro da bolsa com uma espátula, selava a bolsa com um adesivo, uma cola biocompatível e se mantinha lá por 7 a 12 dias. Tá? Depois disso tinha que remover. Então, às vezes, tinha esse segundo procedimento e ele tinha como contra, né, como desvantagem, além da necessidade de remoção, casos, por exemplo, de abscessos locais, né? Uma vez que é um corpo estranho dentro da bolsa periodontal, a gente já viu isso no semestre passado. Ele mostrava resultados significativos, algum benefício clínico, mas ele já é difícil de ser encontrado. Eu já não sei nem se ele é disponível, não está mais disponível atualmente, tá bom? O Atridox, pelo contrário, ele é talvez o mais importante. Ele é um gel de doxiciclina, que é um agente bacteriostático de amplo espectro de ação, tá? Ele vem num sistema de 2 seringas, que no momento do uso, você mistura o conteúdo das 2 seringas e aplica com essa seringa dentro da bolsa periodontal esse gel, que vai liberar lentamente a doxiciclina, tá? Fazendo uma ação antimicrobiana sustentada naquela região. É o agente mais importante, mais utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, traz benefícios clínicos importantes. Tem trabalhos aqui da faculdade que já mostrou esse resultado e talvez seja de todos os agentes com maior potencial de uso, tá? O Atridox, doxiciclina, em gel. O Arestin, ele é composto por microesferas, né, contendo ali minociclina a 2%, que é um agente também bacteriostático de amplo espectro e que vai ser liberado lentamente dentro da bolsa por essas microesferas. Mesmo com a ação do fluido, todos esses agentes eles se mantêm por um tempo dentro da bolsa, podendo liberar esses agentes por algum período. Tá? Ele é capaz de reduzir patógenos e também algum benefício clínico adicional em alguns estudos randomizados. Existe ainda um gel de metronidazol
que tem uma ação focada para anaeróbios, né, inibindo a síntese de DNA, mas ele já não tem benefícios tão claros ah, quando comparado à raspagem e alisamento radicular. O interessante desse gel é que dentro da bolsa, aquela consistência viscosa se modifica, endurece, formando cristais, e dessa forma ele se mantém dentro da bolsa por um tempo maior. A clorexidina a gente conhece muito bem, né? Como bochecho, como agente antisséptico, ele é importante, ele se adere a todos os constituintes aniônicos da cavidade oral, a película, a tecido, tem uma alta substantividade e o amplo espectro. Contudo, ele sozinho, só a irrigação de clorexidina, ele não tem um potencial tão bom. Existe um antimicrobiano local, é uma gelatina biodegradável contendo clorexidina, que é inserida dentro das bolsas e vai liberando clorexidina ao longo do tempo. É um agente que tem bastante tempo no mercado, parece ter alguns benefícios clínicos. Tem um trabalho aqui da faculdade que mostrou benefício em bolsas residuais, tá? Mas são dados ainda limitantes. E muitas vezes o tamanho e o formato dessa gelatina são limitantes para o uso no dia a dia, em todos os tipos de sítios, tá? Lembrando que todos esses agentes que eu falei até agora, pessoal, não são liberados pela Anvisa para o uso no Brasil. Eles são liberados em diversos outros países, mas hoje em dia a Anvisa não libera. Pode ser que essa legislação mude, pode ser que vocês venham a trabalhar fora do Brasil no futuro, é importante conhecer. O que nós temos de possibilidades hoje em dia são irrigantes. Irrigantes, então, são substâncias colocadas dentro da bolsa sem um veículo adequado, né, um veículo com um potencial de liberação lenta. O gel de clorexidina, por exemplo, uh, ele já foi testado, tá? Embora, quando aplicado várias vezes, por exemplo, no dia da raspagem, no dia seguinte, depois de 3 dias, depois de 7 dias, ele até parece trazer algum benefício, ainda não é muito conclusivo o uso dele como um agente local. Talvez, pensando em irrigantes, o iodo seja mais interessante, que é um antisséptico de amplo espectro, atua sobre gram positivo, gram negativo, e ele tem uma ação mais rápida do que a clorexidina. Então, por mais que ele fique pouco tempo dentro da bolsa, ele tem a capacidade de promover ali um benefício mais interessante, tá? Já mostrou algum benefício, não é um benefício aparentemente tão significante quanto os outros agentes antimicrobianos que a gente viu, tá? Mas ele é capaz de reduzir bolsas, embora ainda a gente precise estudar mais sobre esse tipo de ação. Vocês vão ver que na clínica, muitas vezes a gente vai indicar a irrigação com iodo, principalmente para áreas de implante, para áreas de difícil acesso, que é uma terapia interessante para o nosso dia a dia, tá? Existem testes, né? A gente está fazendo testes, estudos clínicos com nanoesferas de um polímero biodegradável contendo doxiciclina num tamanho nanométrico, né? Que ele fica na bolsa, libera até por 21 dias doxiciclina, mas ainda são estudos iniciais, clínicos. Quem sabe com o tempo a gente vai ter algum resultado interessante, tá? A gente está fazendo trabalho com pério convencional, pério em diabéticos, em fumantes, e provavelmente com o tempo a gente vai ter agentes nacionais aí para substituir esses agentes importados que não são liberados hoje em dia. Agora, um agente muito interessante que eu acho, que eu aposto muito para o futuro, é o uso da terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, ela se baseia na aplicação de um fotossensibilizador dentro da bolsa. Esse fotossensibilizador se liga nas estruturas bacterianas, tá? E quando é feito a ativação com um laser de baixa potência, esse agente fotossensibilizador,
ele se excita liberando espécies reagentes de oxigênio, promovendo a morte e alteração celular bacteriana e não do hospedeiro, fazendo então uma redução de bactérias de maneira local, sem efeitos adversos, sem indução de resistência bacteriana, que faz com que essa ferramenta seja muito importante para chegar em áreas onde a raspagem sozinha não chega, onde a instrumentação endodôntica tem limitações na remoção de cárie. Então, a terapia fotodinâmica tem uma ação, tem uma potencial ação na odontologia muito significativa. Tá? Já tem evidências em diferentes tipos de periodontite, ainda talvez não tenha um protocolo fechado, porque cada tipo de laser vai ter uma forma de ação, de tempo de aplicação, mas de modo geral parece haver um benefício interessante com essa terapia fotodinâmica, tá? E é considerado uma ação local também, ok? O que não é, né, pessoal, o que não funciona são agentes sem evidência científica. A gente não deve esquecer, né? Todo mundo deve lembrar, na verdade, da indicação da cúrcuma, né, para escovar o dente. A única coisa que a cúrcuma pode fazer é pintar a sua escova. Ela não tem evidência científica, então cuidado, tá? Esse é um exemplo que ficou famoso, mas cuidado de forma geral com indicações, com surgimento de outros produtos, sempre avaliar de maneira crítica se tem características adequadas, tá bom? Então, como conclusão, a gente tem que o tratamento periodontal convencional é suficiente para a maioria dos casos. Os antimicrobianos eles vão auxiliar esse efeito da terapia mecânica, nunca isolados, tá? Para os antimicrobianos locais, principalmente, ele vai ser útil em regiões localizadas que não responderam adequadamente e em veículos de liberação gradual, para ter um potencial terapêutico maior, mais eficaz de longo prazo. Sempre coadjuvante. Nunca se esqueça, pessoal, o principal antimicrobiano que a gente pode prescrever para o nosso paciente é raspagem e boa higienização. Igual a isso, não tem o que a gente vai complementar em alguns casos, pensando nos prós e nos contras de cada condição. Ok? Obrigado. Um bom semestre aí que vai se iniciar nesse período, tá? E qualquer dúvida é só enviar por e-mail que a gente vai conversando. Obrigado, até a próxima.